Louvado seja o nome de Yahweh para sempre seja louvado e exaltado. Mestre Altíssimo, Mestre Altíssimo, Mestre Altíssimo, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Mas o Mestre Altíssimo Yahweh, és o escudo para mim, a minha luz, e o que exalta minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Altíssimo e ele ouviu-me, desde o seu puro monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Mestre Altíssimo me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Ao meu redor, levanta-te, levanta-te, Mestre Altíssimo, salva-me, Pai meu, pois feriste os teus todos os meus inimigos. A salvação vem do Altíssimo Yahweh, que sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Mestre Altíssimo Yahweh, sobre o teu povo seja a tua bênção. Yahweh seja louvado. Nesse momento eu gravarei mais outro vídeo, e assim como o Altíssimo me deu a inspiração, assim vou fazendo. Vou cantando um salmo, cada salmo. Hoje é o Salmo 3, que eu acabei de cantar. Louvar o nome do Altíssimo. Aqui fala Mestre Altíssimo. Mestre, o Senhor, está escrito aqui, mas eu falo Mestre, o Altíssimo. Como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele. Aqui fala Deus, para ele em Deus. Mas, na realidade, a salvação existe para aquele que acredita no nome de Yahweh. Aleluia! Mas tu, Mestre Altíssimo, Yahweh, aqui está Senhor, és um escudo para mim. A minha luz, aqui está falando a glória, a minha luz, o meu resplendor, o meu Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e todas as coisas, criou os animais, os luminares e deu a vida ao mundo. Com a minha voz clamarei ao Altíssimo Yahweh, aqui está Senhor. Ele ouviu-me desde o seu puro monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Altíssimo Yahweh me sustentou. Louvado seja o meu Pai Celestial para todo sempre. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Mestre Altíssimo, e salva-me, pois a salvação está no nome do Altíssimo Yahweh. Aqui está Deus, Pai meu, Yahweh meu,
Yahweh meu, Pai meu, pois feriste os teus todos os inimigos. Verso 7. Levanta-te, Mestre Altíssimo, salva-me. Pai meu, pois feriste os teus inimigos. A salvação vem do Mestre Altíssimo. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Yahweh seja louvado. Com base nesse cântico que foi cantado no Salmo número 3, lançarei mais esse vídeo falando a respeito do reino do céu e nosso planeta Terra. O reino do Pai que criou todas as coisas. O seu nome é Yahweh. Louvado seja o seu nome agora e para todo sempre. Aleluia. O Pai Celestial, ao criar o mundo, Ele ainda não tinha feito o homem. Ele não tinha dado vida ao homem. O livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1. Ele criou o céu e criou a terra, e ainda não tinha dado vida ao homem no planeta Terra, mas tinha criado o céu, terminado o seu céu, e foi então criar o planeta Terra, conforme diz nesta palavra em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. E assim o Pai Celestial criou o planeta Terra, depois que ele tinha criado o céu. É claro que o céu já tinha um tempo determinado que ele tinha criado esse céu, que é também um planeta. É um planeta ao qual é a sua habitação e a habitação de todos os seus filhos, o seu povo que lá moram com ele. Pois ele criou todos os seres que lá vivem com ele. Yahweh seja louvado, porque o seu poder é infinito e o seu primogênito lá estava com ele, porque ele foi a primeira coisa que o Pai Celestial criou e gerou no planeta céu. Yahweh seja louvado. Após então ele criar o planeta Terra, os seres que lá viviam, um chamado Lúcifer, ele então desejou querer estabelecer um governo semelhante ao do Pai. E o Pai não o permitiu, porque não tinha condições de ele assim o fazer. Mas ele se usurpou pelo conhecimento e sabedoria que esse ser tinha. Então ele determinou aproveitar a oportunidade andando no planeta Terra, o qual o Pai já tinha criado, estabelecido nele apenas os animais que viveriam ali nas trevas, os animais que se adaptavam na escuridão, animais que viviam bem no fundo das águas. Aleluia, Yahweh. E ele fez esses animais, embora essa escritura não menciona nada sobre isso. Mas, para começarmos então a falar de um reino, teremos que começar do começo. O começo é esse. Yahweh seja louvado. Porque assim ele criou o planeta Terra, mas ainda não tinha terminado. E Lúcifer, esse ser muito conhecimento e que tinha autoridade,
para realizações de coisas no planeta segundo a ordem do Pai Celestial. Ele desobedeceu o Pai Celestial e resolveu então vir para a Terra. E ele reuniu entre esses seres, os quais ele tinha domínio, ele tinha influências. Então ele assim o fez. Pegou a sua influência e usou a favor de trazer todos aqueles que seguiram as suas influências. E eles vieram para o planeta Terra. O Pai não se agradou. O Pai Celestial não agradou porque sabia que não ia dar certo. Essa foi a desobediência de Lúcifer. Ele quis estabelecer um reino semelhante ao do Pai, porque ele não achava que o Pai estava bom para ele. Ele queria ser adorado. Ele quis ser reverenciado e adorado. Aleluia, Yahweh, porque tu é bom. Então ele resolveu vir para o planeta Terra inacabado, porque não estava pronto, porque não tinha uma raça humana a qual o Pai tinha determinado fazer no planeta Terra. Mas Lúcifer, ele resolveu vir para o planeta, e assim ele o fez, com todas as suas legiões de seres celestiais que conheciam o bem e o mal. Eram conhecedores da existência do bem e do mal. E ele resolveu habitar nesse planeta, o qual já morava seres animais no planeta Terra. Então, esses animais eram animais bonitos e grandes. E Lúcifer, então, determinou vir morar no planeta e formar uma sua geração. Uma geração aqui no planeta, segundo o seu conhecimento e a sua sabedoria, a qual ele achou que tinha. Ele sabia que ele tinha poder lá no céu e fazia todas as coisas conforme a ordem do Pai Celestial. Assim ele o faria. Mas quando ele veio para a terra em desobediência, ele se desvinculou do Pai, ele se desligou do Pai e foi viver no planeta, veio viver no planeta Terra, estabelecendo as suas leis corrompidas, que era segundo as suas opiniões. As quais leis? Qual as leis? As leis a qual o Pai não aprovava, mas ele achou por bem aprovar. A lei da corrupção, a lei da mentira, a lei da falsidade. Ele disse que haveria de estabelecer um reino semelhante ao do Pai. Aleluia, Yahweh. E assim ele veio, e mexendo com os animais, ele dava vida aos animais porque eles tinham luz nos seus corpos, luz, poder para transmitir luz e vida a esses animais. Embora os animais eram das trevas, mas eles foram se acostumando e no final das contas, eles adoeceram. Eles ficaram em situações más. Aleluia, Yahweh. Porque muitos animais, chegou certo tempo, já estavam morrendo. Outros, eles trabalharam fazendo genética, fazendo descobertas para gerar vidas, segundo a sua geração, a qual era do céu. E assim, essa geração a qual era do céu, ele desejou estabelecer no planeta, mas entre os animais, ele escolheu os animais mais parecidos, mas que tinham imitação com eles,
porque eles eram seres bonitos, seres majestosos, seres muito lindos. Então ele, com esses conhecedores do bem e do mal, o qual tinha muito conhecimento, eles estavam no planeta e conforme os tempos que passavam, eles ainda frequentavam o reino do céu. Mas chegando um certo tempo, eles resolveram fazer guerras no céu. E assim, eles estavam descombinando as coisas aqui no planeta, entre eles, porque ele é um descombinador, é um transgressor da lei da justiça. E assim os seus seguidores se tornaram à semelhança dele. Aqueles que estavam seguindo as suas ordens, eles também estavam contaminados por esse mal da desobediência e da mentira. E então o Altíssimo proibiu, impediu deles voltarem para o seu céu, o seu planeta céu. Ele impediu que eles o voltassem, apenas tirou o que era dele. Tirou o seu poder deles, de todos aqueles que conheciam o bem e o mal. Foi tirado deles o seu poder, os seus poderes de transmissão de luz, para poder viajar em longas distâncias. Eles perderam esse poder e então ficaram sem forças. E quando eles se desentenderam aqui no planeta Terra, eles então desejaram ir para o planeta Céu, para lá fazer uma vingança, e não conseguiram mais voltar. Aleluia, Yahweh! Entre esses seres existiam muitos outros seres que foram seduzidos e enganados para vir junto com eles. Mas esses foi uma classe muito grande, um número de seres celestiais. Eu falo seres, mas a Escritura fala que são anjos. Mas eu falo apenas essa palavra, seres celestiais, os quais não tinham o conhecimento semelhante ao dele. Apenas eram seres que também foi criado para viver infinitamente. Ao escolher eles viver aqui no planeta enganados por Lúcifer, eles ficaram em sufoco e a tormenta foi grande para eles, porque eles também perderam a luz, o pouco de luz que eles já tinham, porque eles não tinham mesmo conhecimento de Lúcifer. Então, esse pouco de conhecimento que eles tinham, eles transmitiam luz e poder, e esse poder saiu deles. O que eles, então, desejaram fazer? Apenas teve guerra aqui nesse planeta entre esses seres que eram gigantescos. Esses seres eram muito grandes, eram seres que se tornaram malignos pelas suas próprias atitudes. E o Pai então retirou tudo que era bom pertencente a ele, e assim eles ficaram desprotegidos do poder do Altíssimo, do seu Pai Altíssimo. E o Pai então determinou fazer esse julgamento e deixar eles lançados nas trevas, e assim eles o ficaram. Essas trevas envelheceram e muitos anos se passaram, e então eles se contaminaram mais e mais e mais, porque não tinha nada para refazer ou voltar
ao que eles eram antes, mas eles mexeram com a criação divina no planeta. Mexeram com os animais, tentando gerar vida diferente, forma de vida diferente, por intermédio das genéticas as quais eles tinham por hábitos e costumes de fazer quando ainda estava fazendo a verdade nos céus, no planeta céu. Mas então eles fariam, meu Pai Celestial que esteja presente, Yahweh, seja presente por amor do teu nome. E esses seres criaram genéticas com os animais e eles próprios, e foi gerado seres gigantescos, desproporcionais ao seu tamanho, aos seus limites gigantescos, coisas que eu não posso nem falar o tamanho que eram eles. E eram seres contaminados pelos animais e contaminou os animais, e eles eram seres mortais. Passaram a ser muitos deles seres mortais dessas genéticas a qual eles assim o fizeram. Yahweh seja louvado, porque ele viu tudo isso e viu os seus seres, aos quais não tinha conhecimento do bem e do mal ainda. Estava vendo o mal aos seus olhos e não sabiam nada sobre isso. Eram inocentes e foram seduzidos a vir para o planeta. E eles clamaram por socorro, e o Pai o ouviu, porque o Pai sabia do conhecimento que eles tinham, que eles eram inocentes, estavam sendo enganados. Era a terça parte, a qual é a população do nosso planeta Terra. Por isso ele fez um plano de redenção para redimir esses seres, para que eles recuperassem e voltassem a viver infinitamente felizes. Então o Pai Celestial, combinando com o seu primogênito, que veio depois e nasceu de Maria, mas lá ele criou ele com barro e soprou em seus narizes, e ele foi feito alma vivente, foi Adão. Após criar Adão, ele criou todos os animais. Aleluia, Yahweh, porque tu é bom. Criou todos os animais viventes, animais que viviam na luz, animais que estavam preparados para viver na luz e nas trevas, na luz e na noite, na luz e na noite. Eram diferentes esses animais dos outros, os quais existiam nas trevas, porque o mundo se tornou em trevas, porque eles perderam a luz. Os seres que vieram de comer primeiramente foram expulsos do céu definitivo. Eles foram impedidos de entrar novamente porque não tinha mais poder para chegar lá no céu, no reino do céu, o planeta céu. Yahweh seja louvado agora e para todo sempre, porque ele é bom. O seu poder é infinito. Então ele criou o homem e chamou o seu nome Adão e diz: eu vou resgatar esse povo de lá, esses que foram seduzidos. E assim ele o fez. O seu filho determinou e escolheu vir para o planeta Terra. E ali foi gerado nova vida. E ele deixou o seu corpo celestial, a sua vida, a sua majestade. E ali então habitou no planeta Terra um homem
que se cometesse algum erro, ele morreria, porque a matéria era favorecida a isso. Se os obedecesse, morria. Ao passo que todos os seres celestiais que se corromperam no planeta Terra determinaram desobedecer, são seres imortais, mas seres que perderam todo o brilho, todo o reflexo maravilhoso que eles tinham, foram perdidos. Eram seres com a matéria diferente, mas eles poderiam usar os seres humanos, se eles assim o quisessem. E assim então o Pai Celestial criou o homem Adão e colocou no planeta e colocou um determinado lugar maravilhoso que tinha vários árvores frutíferas em abundância, tinha água e tinha local muito apropriado e bom para eles e para os animais, os quais iriam viver continuamente ali naquele mundo novo, porque estava reformulando o mundo, chamado de Éden. Ali aquele lugar foi chamado de Éden, conforme é dito no livro de Gênesis. Se você quer acompanhar a leitura, leia todo o livro de Gênesis, porque isso está no livro de Gênesis. Essa criação do planeta está de forma resumida ali, mas está no livro de Gênesis. Louvado seja Yahweh. E assim o Pai Celestial criou o seu Filho, trouxe para a Terra, e assim ele viveu no planeta Terra como Adão, o seu primogênito na Terra. Aleluia! E ele foi tirado dele uma parte do seu corpo e foi feito uma mulher para ele, dele próprio. Embora o Pai Celestial tenha feito isso, estabeleceu uma vida maravilhosa para ele no planeta. Louvado seja Yahweh. Mas nessas alturas, Lúcifer tinha os seus comandos. Lá, anterior a ele ser criado. E esse comando, Lúcifer, ele já tinha sido modificado, ele estava modificado a sua imagem, a sua aparência, e ele não mais aparecia. Mas ele usava os animais para realizar os seus trabalhos, as suas coisas, as coisas que ele queria fazer, ele usava os animais. Os animais embruteceram, os animais não suportavam a luz. Aleluia! E começaram a definhar e morrerem. Outros que ele criou, eles cresciam demais e revoltados, eram abombalhados sem um espírito do Altíssimo, não tinham um espírito de bondade, eram animais irracionais, animais que não tinham raciocínio como o ser humano. E ele então, aleluia, Yahweh, está Lúcifer com esses animais. Está Adão no seu Éden. Adão com o Espírito do Altíssimo, do primogênito do Pai, com grande conhecimento e sabedoria. E Eva, geração sua, da sua matéria carne e de um ser celestial, o qual já tinha também determinado a vir para o planeta Terra. E assim o Pai aproveitou uma coisa com a outra e trouxe esse ser e viveu como Eva. Esse ser era um ser que já tinha sido seduzido lá no reino do céu, no planeta céu. Aleluia! Ai, Yahweh, porque ele é bom. E essas coisas aconteceram
em tempos muito remotos, tempos que não estão registrados em nosso calendário de hoje, mas o Pai Celestial me deu revelação a respeito dos seus tempos e o tempo ao qual nós estamos vivendo. Aleluia, Yahweh. Esse tempo está registrado nessa escritura por João Ferreira de Almeida. Está de uma forma muito resumida, mas é o suficiente porque o Pai Celestial é que me dá a inspiração para falar e compreender sobre esse tempo, o qual Ele tem reservado para nossa oportunidade de vida infinita, o qual nós somos daqueles seres que foram seduzidos e enganados a viver no planeta Terra. E o Pai veio e eles então usaram as mulheres, a geração que o Pai estava fazendo no planeta Céu, na ordem de obediência a quem ele colocava, a quem ele queria colocar no planeta, ele assim o colocava. E uma vez vindo, eles se tornavam seres mortais e não mais não mais voltava a ser o que era antes, porque acabava aquele corpo espiritual, o corpo infinito se desfazia. Aleluia, Yahweh! Esse corpo espiritual, o primeiro corpo deles, se desfaziam ao viver como homens mortais. Ao viver como homens mortais, o Pai Celestial determinou que eles vivessem mais tempo, menos tempo do que antes eles viviam. Eles tinham tempo para eles viviam infinitamente mesmo no sofrimento, mas eles iriam viver no sofrimento, mas o sofrimento era muito grande. E eles lembravam da felicidade que eles tinham no reino do Pai. E eles clamaram ao Pai por piedade, para que viesse socorrer eles. E Ele enviou o seu primogênito ao mundo para resgatar essa classe de seres, que é uma classe numerosíssima, que vieram antes do dilúvio para o planeta Terra. Yahweh seja louvado, porque Ele é bom. E Ele assim ordenou ao seu Filho, segundo Ele próprio quis, o seu primogênito, que veio como Adão. Aleluia ao Pai Celestial, porque Ele é bom. E Ele veio e resgatou aquelas pessoas da maneira conforme